Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência transformadora na presença de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque é dessa forma que eu irei te notificar, te lembrar que todos os dias, não somente eu, mas você também precisa ter teu momento com Deus, o teu momento na presença dele. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar comigo, para logo em seguida nós conhecermos o tema e também o texto ao qual nós iremos refletir. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. Ela que, dia após dia, tem trazido temas oportunos, relevantes e com certeza tem nos aproximado de Ti. Nessa ocasião, mais uma vez, Pai, o Teu Espírito possa tocar o nosso coração, possa fazer com que a gente não apenas conheça mais uma história, mais um texto, mais um tema, mas que, acima de tudo, compreenda a importância de ter esse momento contigo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Estude a Bíblia. Diz aí, você tem estudado a sua Bíblia? Ou você tem apenas folheado? Ou quem sabe, visto ela à distância? É importante que eu e você tenhamos sempre ali uma certa frequência no estudo da palavra, porque isso faz uma diferença enorme, não somente na vida espiritual, mas na vida como um todo. Tá certo? Eu quero convidar você a ler aqui o verso comigo. Ele se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo é o 39. Olha só o que diz, ó. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De acordo com esse verso, se a gente for analisar o contexto ao qual ele está inserido, Jesus está explicando ali aos seus ouvintes a importância de conhecer os textos bíblicos, pois, infelizmente, até mesmo os próprios discípulos, eles não tinham entendido o cerne da missão de Jesus. Eles ainda não tinham entendido o propósito e a razão pelo qual Jesus tinha vindo à Terra. Eles nutriam a ideia de que Jesus seria o libertador dos judeus da opressão romana. Eles queriam ali um rei que, quem sabe, substituísse o falecido rei Davi. Aí Jesus, ele traz à tona, olha, se vocês têm estudado a palavra com a intenção de alcançar a vida eterna, possivelmente vocês já se depararam que existe apenas um meio para alcançar a vida eterna. E esse meio é por meio de mim. O problema era que, por mais que eles tivessem o hábito de estudar a palavra, eles ainda não tinham conseguido identificar a pessoa de Jesus nos textos bíblicos. Isso revelava que, por mais que eles tivessem a prática, o estudo possivelmente não estava sendo bem aproveitado. E aí é com base nisso que a meditação chamou a atenção a uma situação que aconteceu ali no Texas. A meditação informou que havia ali um professor de teologia e ele reuniu ali um grupo de pessoas para meditar em um assunto, em um texto, em uma história bíblica. E a história que esse professor escolheu foi exatamente a que se encontra ali em Daniel capítulo 5, a que narra ali a cena do banquete, da festa que o rei Belsazar fez, utilizando exatamente os utensílios do templo. E aí depois eles lerem o texto ali, tomarem conhecimento de todo o contexto, o seminarista ali, o teólogo, ele virou para o grupo e pediu para que o grupo, desse ali o seu entendimento, a sua explicação, o que significava aquele texto, o que era que tinha de importante naquela história. E aí uma pessoa levantou a mão e disse, olha, eu acho que o texto está querendo chamar a atenção com relação à irreverência, que o rei aí da Babilônia, ele teve com os utensílios sagrados do templo, E isso deve despertar a gente a atenção de que nós precisamos tratar com seriedade, com reverência as coisas de Deus.
né, diferente desse rei. Aí outra pessoa também levantou a mão e disse, olha, eu acho que o texto está querendo chamar a atenção é que está falando aí dos vasos, né, os vasos sagrados e tal, e Paulo, ali no Novo Testamento, ele fala sobre esses vasos, né, e que esses vasos são um símbolo para se referir às pessoas, que Deus tem seus vasos de honra e seus vasos para desonra, né, ou seja, eu creio que o texto está querendo chamar a atenção aí, Daniel, é sobre as pessoas, né, que podem estar sendo honrados ou não honrados. E aí uma terceira pessoa levantou a mão. Era a diretora do Ministério da Criança, né, da parte do infantil além. E aí o entendimento que ela teve foi trazendo à tona de que os vasos não apenas eram pessoas, mas se referiam às crianças. Que estavam sendo negligenciados pelos adultos, que estavam sendo deixados de lado, que não estavam sendo tratados da maneira correta, né? Que os pequenos também têm importância na casa de Deus, e por aí foi. Ela defendeu ali a causa dela. Interessante que depois que todas as pessoas deram sua participação, o teólogo concordou com o ponto de vista deles, mas chamou a atenção para um detalhe que muitas vezes passa despercebido por nós. Quando eu e você estudarmos a Bíblia, nós precisamos estar cientes de alguns detalhes importantíssimos. Primeiro, não tem problema nenhum a gente fazer aplicações do texto bíblico, ainda mais trazendo para a nossa realidade. Isso é importante. Mas não deve ser somente dessa forma que a gente deve lidar com o estudo da Bíblia. Nós precisamos entender qual o contexto que a história, que o texto ali estudado se encontra. Qual era a situação do povo, né, que está dentro do enredo ali. A gente precisa entender primeiro o que foi que o escritor quis descrever com a história ali preservada. Afinal de contas, os escritores bíblicos, eles narravam, na sua grande maioria, né, o cotidiano do seu dia a dia. As histórias ali, preservadas na palavra de Deus, elas são histórias de pessoas, né, de famílias, de reinos, que viveram na sua época, né, que passaram por aquelas situações e que tiveram sua aplicação ali local. E nós precisamos ter tanto o entendimento assim local, né, cultural do que foi que aconteceu ali, entender o que se passou ali e daí extrair lições para a nossa vida. Por que é importante a gente ter esse discernimento? Porque infelizmente hoje em dia, gente, muitas pessoas têm criado pretextos dentro de contextos bíblicos. Você sabe que existe um ditado, né, bastante conhecido, né, que um texto fora de um contexto, ele gera sim um pretexto. E aí as pessoas têm se utilizado desses pretextos para terem uma vida que, quem sabe, não seja uma vida agradável aos olhos de Deus. Para que eu e você não vivamos esse tipo de realidade, nós precisamos estudar sim a Bíblia, devemos estudar a Bíblia. Mas nós devemos estudar da maneira certa. Fazer aplicações para a vida é importante? É. Trazer para a nossa realidade? Também. Mas nós não podemos, podemos dizer assim, desprezar o entendimento da época, do que se passou no contexto que está sendo narrado ali. Tá certo? Então, hoje, na nossa meditação, nós entendemos e aprendemos como eu e você devemos estudar a Bíblia. É dessa forma que a gente encerra o nosso momento aqui de meditação. O Papai do Céu continue a nos conduzir para ocasiões como essas que tratam de assuntos importantes e que de fato fazem diferença na nossa vida. Eu creio que de hoje em diante, toda vez que eu e você formos estudar a Bíblia, além de nós procurarmos pontos que chamem a atenção, que quem sabe sejam lições para a nossa vida dentro da realidade que a gente vive, nós também iremos procurar entender quais eram as implicações, o que era que estava acontecendo, qual era o contexto, qual era a situação
que a história que a gente estudou se aplicava ali dentro da palavra de Deus, tá certo? Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo interessante, importante para que outras pessoas também tenham acesso, então gostaria que você deixasse o seu legal, o seu like, né, o seu gostei, para que dessa forma a plataforma recomende para outras pessoas. Também gostaria que você somasse junto a mim nessa empreitada de disseminar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Então, o que você pode fazer, que não apenas irá ajudar o canal, mas também fará com que você seja participante desse canal, é exatamente compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Dessa forma, não somente eu, mas você também estará cumprindo a missão de levar a todos os nossos semelhantes as boas novas do Evangelho. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo o mal e que se você, pela graça de Deus e por meio da ação divina, compareça aqui amanhã mais uma vez para termos mais uma vez o nosso momento com Deus. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.